Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly, sou professora de Geografia e hoje falaremos sobre a África, tá? Aspectos naturais. Bem, então vamos lá, vamos começar. Quando falamos de África, né, pessoal, a África ela tem alguns pontos que são bastante comentados com vocês. A primeira que nós vamos abordar é sobre esse local chamado Estreito de Gibraltar. Esse lugar aqui, ela é uma passagem de água, tá? Tem uma passagem aqui, uma parte do continente que quase que liga a África ao continente africano e tem uma passagem por um estreito, ou seja, é uma ligação do mar Mediterrâneo aqui até ao Oceano Atlântico, né? Que é o Oceano Atlântico, então interliga o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Essa área tem um fluxo de navios muito grande, de cargas, né? E também tem fluxo de pessoas que passam aqui de forma ilícita muitas vezes, tá? Imigração legal porque é muito próximo. Então aqui nós temos o Estreito de Gibraltar. Muito bem, nós já temos esse pedacinho. Outro ponto que é importante a gente falar é sobre esse pedaço aqui da África, tá? Então nós temos essa parte que é uma península. O que é península? É uma parte do continente cercada pelos três lados, né, por água. Então ela tem água aqui, na lateral dela, né, que seria na verdade a parte norte dela, a parte leste e a parte sul. Então ela está cercada pelos três lados por água. Mas eu também chamo essa região, e muitos geógrafos chamam toda essa região aqui, ó, de chifre da África. Por quê? Porque ela lembra o chifrezinho. Tá? Deixa eu apagar esse pedaço aqui para ficar bem mais nítido. Tá? Então o que acontece? Esse pedaço aqui, ó, né, que eu estou deixando em destaque para vocês, essa região aqui, também é conhecida como chifre da África, tá bom? Bem, aqui nós temos um golfo chamado Golfo de Guiné. Toda a área de golfo do mundo é a área rica em petróleo. Então aqui nós temos a região do Golfo da África. Esses três pontos são importantes para a gente situar várias questões da África, tá? São regiões que muitas vezes eles perguntam. Então eles perguntam a região do chifre da África ou Península da Somália, região do Guiné, a região do Estreito de Gibraltar. Sempre é muito citado essas áreas, tá? Outra coisa que é importante é a gente falar do relevo da África, né, gente? A África, vocês vão ver que o relevo, ele varia como? De 0 até 300 metros, na verdade, né? Planície, nós vamos ter uma parte que está amarelinha, que são regiões de depressão. Acima de 500 metros são áreas de planalto até 3.000 metros. Então, onde estiver bem escuro, tá? Onde estiver bem escuro, são regiões de montanhas, são áreas de picos. Então, vocês vão ver que na África só terá pico em duas regiões, praticamente, tá? Quais serão essas duas regiões? Aqui, a cadeia dos Atlas, e essa região que nós chamamos de Rift Valley, tá? Muito próximo aqui do chifre da África. Né? O chifre da África abrange, na verdade, o chifre, a península, e mais o Rift Valley. Então, essa região aqui, que nós vamos chamar de Rift Valley, são as áreas de concentrações de montanha. O resto tudo da África a gente vai chamar de planaltos. Vocês vão ver a quantidade de planaltos que tem na África. Né? Planalto setentrional, planalto centro-meridional, planalto aqui dos montes Drakensberg, né? Áreas do planalto dos Grandes Lagos, planalto da Etiópia, tem muitos planaltos. Então, o relevo predominante na África são os planaltos. As planícies nós vamos ver que terão aqui nas áreas litorâneas, né, e no entorno dos rios. Então, planície, áreas litorâneas e em torno dos rios. As áreas mais montanhosas, cadeias dos Atlas e as regiões aqui que tem os picos dos Rift Valleys, né, mas o relevo predominante é o relevo de planalto. Bem, já que a gente estava falando daquelas duas áreas mais íngremes, a gente vai tentar entender como é que se forma, por exemplo, o Rift Valley. Então, a África no passado era parte da América do Sul, da Antártida e da Indo-Australiana, né, na época da Pangeia. Quando subdividiu, a Pangeia, que era uma placa só, formou-se a Gondwana. Depois teve uma outra fragmentação, uma outra cisão. A América do Sul se separou da África. Então, o que passou a acontecer? Passou a acontecer que a placa africana cada vez ficou mais afastada da placa sul-americana. Então, o assoalho oceânico está cada vez mais expandindo, né?
E essa placa, o que aconteceu? Ela foi empurrada e, de certa forma, né, essa parte da África, né, quando foi empurrada, a parte ao norte dela se chocou, tá, com a Europa e dobrando toda essa parte dela aqui, ó. Então aqui no extremo norte aqui da África, nós vamos ter uma cadeia montanhosa chamada cadeia dos Atlas. Bem, e aí a cadeia dos Atlas, né, que fica bem nesse encontro aqui entre África e Europa, né, tá aqui, olha, bem no encontro, é a cadeia dos Atlas. Ela tem essa paisagem, ela está no final do deserto do Saara. Então o deserto do Saara se encerra na extremidade com a cadeia dos Atlas, que tem um papel fundamental como barreira natural, que impede, né, a entrada de chuvas do Oceano Atlântico. Aqui está o Estreito de Bering, né, que eu tinha comentado com vocês, que é a passagem do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Então as embarcações passam por esse estreito, tá? E também tem um fluxo muito grande de pessoas que saem da África sentido a Europa. Bem, a região do Rift Valley, por incrível que pareça, por mais que a África teve uma locomoção separando da América do Sul, ela, de certa forma, não anexou de vez quando se aproximou da placa da Somália, não se anexou de vez, formando o quê? Uma grande rachadura aqui entre elas, tá? Tem uma grande rachadura. O que acontece com essa grande rachadura? A placa da Somália, tá, vem cada vez mais no sentido oposto da placa africana. Então veja que interessante. Aqui, ó, nessa região nós temos um movimento divergente, tá? Por quê? Porque essa parte da África, o chifre da África vai se separar do continente africano. Então, a partir do núcleo, saiu uma grande pressão que fez uma ruptura na crosta, fazendo que parte da placa da Somália se separasse da placa africana, tá bom? E aí nós temos que característica, que paisagem, essa paisagem, uma grande fenda, por isso que dá o nome de Rift Valley, tá? Uma grande fenda. Essa grande fenda, entre ela tem vários lagos. Todos esses lagos são lagos vulcânicos, nós chamamos de lacustre vulcânico, e nós temos vários picos vulcânicos. Um deles muito famoso está aqui, né, que é o Kilimanjaro muito famoso, região dos Grandes Lagos a região do Rift Valley com grandes lagos vulcânicos, né? E outra coisa interessante quando fala da África é a questão do clima e vegetação. Veja que o clima e a vegetação serão como espelhos, tá? Então, onde nós temos o clima mediterrâneo, nós teremos a vegetação mediterrânea. Onde nós temos o clima deserto, ó, nós temos a vegetação desértica. Onde nós temos o clima equatorial, nós vamos ter a vegetação floresta equatorial. Tá? Nós vamos mudar um pouquinho o nome quando falar de floresta, de clima tropical, né? Onde tem um clima tropical, nós temos a floresta savânica e a faixa de transição steppes. Tudo bem? Então veja que é espelho. Se você sabe o clima, você sabe a vegetação. Outro lance que é interessante é olhar aqui para cima da linha do Equador, né? Exatamente o que é para cima da linha do Equador se repete o que é para baixo. Então veja que para cima nós temos o clima equatorial, né? Aqui, o clima equatorial. Depois do clima equatorial, nós vamos ter logo acima o clima tropical, depois o deserto e o semiárido. Então veja para a linha para baixo, vai repetir a mesma coisa. Um pouquinho para baixo da linha do Equador nós temos o clima equatorial, depois nós teremos o tropical, o desértico e o mediterrâneo. Então se você grava o clima do Equador para o norte, é a mesma sequência do Equador para o sul. Outra coisa que é para você não esquecer, bem nos trópicos são os grandes desertos e bem na linha do Equador, o clima equatorial. Então, bem na linha do Equador, floresta equatorial. Bem nos trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, tem o que? Os grandes desertos. Deserto do Saara,
e o deserto do Kalahari. Bem, quando falamos de deserto, é diferente de desertificação. Deserto é natural, tá? Desertificação é decorrente de ações antrópicas, ou seja, causado pelo homem. Então, o processo de desertificação na África está logo abaixo do Saara. Então, olha que interessante. Então, nós vamos ter aqui, ó, toda essa região aqui, né? Toda essa parte aqui, eu risquei, mas toda essa parte aqui, ó, pronto, agora ficou melhor. Toda essa parte que eu tô deixando com achuras é a área do deserto do Saara, tá bom? E o que está acontecendo? Está expandindo para essa outra área aqui, ó, que era steppes, que é uma faixa de transição, tá? Era fértil essa área. E por que ela está infértil agora? Porque ela está ficando desertificada. Essa área se chama Sahel. E o Sahel, que era totalmente fértil, está ficando infértil pela demanda populacional que cresceu muito, tá? Pela agricultura predatória com plantation, com a pecuária que come um pouco da vegetação. Isso foi acabando aos poucos, tá? Então, ela está passando pelo processo de desertificação. O livro aborda o lance do Muro Verde, que é um projeto que está acontecendo, né? Eles estão plantando um muro, né, verde, que seria isso, uma sequência de árvores para segurar, para conter essa desertificação, e isso vem causando um efeito interessante, tá? Tá reverberando coisas boas. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho dos rios. O rio, todos os rios na parte norte da África são temporários, exceto esse. O rio Nilo, gravem, memorizem bem onde ele fica. O Nilo, ele é muito interessante, ele corta uma área de deserto. Veja que tudo que está claro aqui, ó, né, tudo que está bem a areia mostrando que é a área de deserto, é o deserto do Saara. E o rio Nilo, que ele é perene, ele existe o ano inteiro, ele corta o deserto, e ele corta o deserto, e lá na foz dele, ele se desmembra em delta, tá? Ele se fragmenta, ele se desmembra ao desembocar no mar Mediterrâneo. Por que ele existe o ano inteiro? Porque ele é perene, porque ele nasce em uma área, ó, tropical, tá? Ele nasce em um lago chamado Lago Vitória, e ele é alimentado o ano inteiro por chuvas, e esse rio corre, né? Ele percorre sentido o nordeste da África e se desmembra ao desembocar no mar Mediterrâneo. Foi sempre muito importante para as civilizações e continua sendo muito importante para a África. Depois nós temos outros rios, como o rio Níger, o rio Congo, mas é sempre interessante a gente falar do rio Nilo, porque ele tem essas características muito específicas. Então é isso aí, pessoal, que eu gostaria de falar com vocês, tá? Então, até mais, até a próxima, e muito obrigada.